Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai introduzir polias, né? A gente já viu elevadores, aí tem polia ainda plano inclinado. Então, polia nada mais é do que são máquinas que são usadas lá na construção civil, né? Principalmente. Máquinas simples, que corretamente associadas podem reduzir o esforço necessário, que é justamente lá do trabalhador, o esforço do homem, utilizada basicamente para elevar verticalmente o corpo por meio da aplicação de forças em cordas ou fios. São largamente utilizadas na construção civil, como foi dito, para levantar materiais entre níveis diferentes, né? Isso é o cimento, os tijolos e assim sucessivamente. As polias são divididas em duas, ela fixa e móvel. Polia fixa. A imagem a seguir mostra uma pessoa levantando um objeto por meio de uma única polia, presa ao teto, que é justamente chamada de fixa. Então, todas as polias que é presa ao suporte diferencia da polia fixa com a móvel. A presa ao suporte é a fixa, ok? A força feita possui direções opostas à direção do movimento do objeto e é exatamente igual à força que deveria ser feita caso o objeto fosse erguido diretamente com as mãos. As polias fixas, uma observação aí, as polias fixas não diminuem a força aplicada. O benefício é a facilidade de posicionar um objeto no local desejado. Então, a polia fixa não está facilitando nada a força exercida pelo trabalhador, ok? A móvel. Então, você observa essa figura. A polia número 1, ela é fixa e apenas muda a direção da aplicação da força, mas não gera diminuição de esforço necessário para levantar nada de objeto. Já a polia 2, que é esta bem aqui, já a polia 2 está presa ao objeto erguido. Está presa ao objeto erguido, é isso? E não há contato direto entre ela e o teto. Por isso é denominada polia móvel. Cada polia móvel diminui pela metade a força necessária para levantar um objeto. Então, comparando a fixa com a móvel, o que facilita a vida do trabalhador, ou seja, o esforço, a força do trabalhador é justamente a móvel, porque ela diminui pela metade esta tal força. Quanto maior foi o número de polias móvel, menor será a força aplicada sobre o sistema para mudar a posição vertical do objeto. A força aplicada, que é a força F, necessária para levantar um objeto, da força peso, que é o peso do objeto, é definida a partir do número de polias móveis. N é o número de polias, 2 elevado a N. Então, para você calcular essa força aplicada pelo trabalhador, é só aplicar essa fórmula. Peso 2 elevado a N. Esse elevado a N, esse N é justamente o número de polias móveis. Exemplo aqui. Na figura abaixo, despreza as forças dissipativas, quer dizer, dissipada, perdida, desperdiçada. E calcule o valor da carga, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newton para mantê-la em equilíbrio. Então, força é igual ao peso do objeto sobre N 2 elevado a N, que N é o número de polias móveis. Sendo que o F é 25, quantos números de polias móveis? São quantas polias móveis? Uma, duas. Duas polias móveis. Eu quero saber
o peso, não é isso? Quer saber o peso? P. Então, F é igual a 25, P, você repete, porque é o que está querendo. 2 são contas fixas. Aliás, contas móveis, fixa não. N é o número de polias móveis. 1, 2, elevado a 2. Então, 25 é igual a P, 2 ao quadrado, 4. Como está dividindo, ele passa multiplicando. 25 vezes 4 dá 100. 100 Newton. É justamente o peso do bloco. Outro exemplo. Considere o esquema representado na figura abaixo. As rodanas e a corda. Rodanas e as cordas são ideais. O corpo suspenso de rodanas móveis tem peso, ó, peso que é o P, 550 newton. Qual o número da força vertical para baixo que o homem deve exercer sobre a corda, e quer saber o F, para equilibrar o sistema? E a letra B, para cada 1 metro de corda que o homem puxa, de quanto se eleva o corpo suspenso? Vamos aqui. Então, quer saber? F. O peso, 550, não é isso? 2 elevado a 1. Por que 1? Ó, só uma rodana ou polia móvel. Então, 2 elevado a 1, porque é N, o número de polias móveis. Tá bem aqui? 1, 2 vezes menor. Então, 550 sobre 2, 275 newton. Para cada 1 metro de corda que o homem puxa, de quanto se eleva o corpo sustento? Então, se é móvel, né? 1 dividido por 2 dá igual a 0,5. Então, 2 vezes menor. Ok? Então, espero que esteja bem explicado, que esteja entendido. E tente fazer a lista de exercício, né? Que foi postado lá no portal de vocês. Também a escola está disponibilizando para poder buscar lá na escola, né? Buscar com as coordenadoras, ok? E na próxima aula a gente vai ver o plano inclinado. Obrigada!